a responsabilidade civil dos bancos em casos de golpes e também fraudes. Claro, várias dúvidas surgiram a respeito desse assunto, está sendo bastante comentado na internet, nas redes sociais, e nós vamos tirar dúvidas a partir de agora, entender um pouco mais a respeito desse assunto, conversando com o advogado Igor Amaral, especialista em direito do consumidor, que está aqui com a gente nos nossos estúdios. Boa noite, Igor, seja bem-vindo ao Mídia Notícias. Obrigado, Tudo boa bem? noite a todos. Eu acho super interessante a gente mencionar essa questão, né? Porque anteriormente, antes dessa decisão, que virou meio que um precedente por ter sido proferida por um órgão superior, e querendo ou não, quando há uma decisão proferida por um órgão superior, ela emana sobre os inferiores, antigamente as responsabilidades dos bancos nesse tipo de situação só levaria em consideração a questão da segurança, né? A Sim. segurança do aplicativo, a segurança dos dados do cliente, né? Do cliente do banco. E agora, essa responsabilidade também vai emanar sobre a questão do monitoramento, né? Ou seja, o banco, além da questão da segurança, seja do aplicativo, seja dos dados do cliente, e essa questão dos dados veio com a LGPD, né, de 2018, Sim. a Lei Geral de Proteção dos Dados. E a questão do monitoramento é porque, querendo ou não, o banco agora vai ter que verificar. Se porventura houver transações suspeitas, né, ele tem que de imediato bloquear aquela conta. Ou Sim. seja, ele não mais tem que só ter uma figura de manter seguro, por exemplo, o aplicativo do banco, né, ou algo do tipo. E sim verificar a questão do monitoramento. Ou seja, esse monitoramento deve ser feito, né, em tempo real, inclusive, para que evite esses golpes, né, nesse caso em específico. Eu acho que é até interessante contextualizar essa situação, né, que essa decisão do STJ diz respeito a uma pessoa, né, um consumidor que tinha uma quantia no banco e basicamente ele tinha poucas movimentações, né, ele basicamente só depositava dinheiro, não fazia transações transferindo para outros, né, e durante um certo dia ele foi vítima do golpe do Pix, né? No caso aí, se chama engenharia social. A pessoa cria uma realidade, o golpista cria uma realidade. No caso, ele se passou por funcionário do banco, né? E conseguiu aplicar, né, esse golpe, fazendo o cliente efetuar 14 transações, né, Pix, para contas diversas no mesmo dia. Ou seja, ele falando, se você não transferir, você vai perder seu dinheiro. Então ele conseguiu, né, fazer com que o cliente, o consumidor bancário, fizesse todas essas transações. E aí, o consumidor insatisfeito entrou com um processo na justiça, né? Porque, querendo ou não, apesar de ele não ter, né, muitas movimentações, o banco não se alertou para essa situação de no mesmo dia fazer 14 PIX, né, 14 transações. Então, querendo ou não, é uma questão suspeita. E aí, o banco não fez nada. Ele foi, né, omisso nessa situação. Porque, querendo ou não, se não há transações, na segunda, eu acho, né, eu tenho certeza que o banco deveria já efetivar esse bloqueio, essa suspensão da conta, né, de forma temporária. Não fez, ele entrou com o processo e ganhou em primeiro grau, né, ganhou tanto a restituição de toda a quantia, como os danos morais. O banco recorreu e, infelizmente, no segundo grau, né, foi retirada toda a condenação. Ou seja, o banco aí não foi responsabilizado. Aí entraram com um novo recurso pro STJ, que aí sim o STJ falou que, além da questão, né, como eu trouxe, que o banco tem que resguardar a segurança, seja dos aplicativos, seja dos dados do cliente, porque, querendo ou não, os golpistas, para que ele aplique esse golpe, ele precisa dos dados do cliente, né, de nome, do contrato, né, das informações bancárias. E então, além dessa questão da segurança, ele deve também prezar pelo monitoramento da conta em tempo real. Ou seja, se é um cliente que não tem muitas transações, mas em um dia fez 14, né, de valores, inclusive na situação específica elevada, o banco também deve ser responsabilizado. Então, querendo ou não, há uma abrangência da responsabilidade do banco nessa situação. Nós estamos conversando com Igor Amaral, advogado aqui nos nossos estúdios, gente, trazendo informações a respeito dessa decisão do STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, aliás, Superior Tribunal de Justiça, que traz essa possibilidade de responsabilizar de uma forma mais veemente, né, os bancos em casos que envolvem golpes, fraudes, né? Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas utilizam os aplicativos, né, bancários para fazer suas transações e em muitas dessas situações os criminosos acabam se aproveitando, né, da vulnerabilidade de algumas pessoas e agindo aí, aplicando esse tipo de golpe. Agora, Igor, a gente pode dizer que isso seria então
o que baseia, né, essa decisão aí do STJ. Você mesmo costuma receber lá no seu escritório muitas pessoas reclamando de sendo vítima desse tipo de golpe, porque aqui, pelo menos no Verde Notícias, vez por outra, meu amigo, a gente noticia casos de fraudes. As pessoas têm realmente reclamado bastante disso? Muito, muito. Assim, a gente recebe muitas questões, né, relativa a essa situação do Pix. Seja do falso advogado, né? Infelizmente, muitas pessoas estão sendo vítimas disso, desse golpe, né? No caso, a questão agora do falso atendente, né? Ele se passa por atendente do banco e aplica esse golpe, né? Também fazendo a pessoa retirar toda a quantia que tem na sua conta para a conta de terceiros, de laranjas, né? Para poder sumir com esses valores, né? Então é uma questão de muita recorrência, né? E aí, mais uma vez, eu reitero, nessa decisão ela serve meio como um precedente, né? Um paradigma, trazendo até uma questão, uma teoria jurídica, né? Porque a gente aqui no Brasil é do civil law, ou seja, das leis, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos eles são do common law, né? Que é basicamente com precedentes, com decisões que servem como paradigmas para que a gente possa, para que os tribunais inferiores possam seguir aquilo e levar como lei, né? Mas cada vez mais o direito brasileiro tem servido, né, dessa influência norte-americana e, querendo ou não, essa decisão de um tribunal superior, ela é muito importante para que os tribunais inferiores, né, abaixo do STJ, porque o STJ só é abaixo do STF, né, em termos de hierarquia. Então ela vai vincular os tribunais superiores, né, para que eles sigam e determinem essa abrangência de responsabilidade. Porque, querendo ou não, mais uma vez, reitero, né, somente o consumidor não pode levar, né, a culpa de toda essa situação. O banco também ele deve ser responsabilizado, né, na medida do possível, claro, mas o consumidor também precisa tomar todos os cuidados devidos, mas o banco também deve assumir, até pela questão do risco do negócio, né? Ele atua diretamente com transações bancárias, com valores, né? Então ele deve sim ser responsabilizado nesse tipo de situação. É isso, meus amigos. São muitas questões a serem consideradas, né? Mas o fato é que a justiça, de alguma forma, está tentando, né, tomar aí providências para que nós tenhamos realmente esse ressarcimento nada mais justo, né? Afinal, a pessoa muitas vezes não tem culpa ali, né, dessa ação dos criminosos, acaba sendo ludibriada, né? Falhou aqui a palavra, ludibriada, então é algo que realmente a justiça precisa tomar providência. Agora, Igor, para a gente finalizar e trazer a orientação aqui em relação a esse assunto, como é que a pessoa pode entrar com uma ação na justiça, né? Todo mundo, quando fala de entrar na justiça, já fica com aquele temor. Ai, será que demora? Será que é algo rápido, né? Porque todo mundo costuma dizer aí, no senso comum mesmo, né? Que a justiça acaba demorando demais, se arrastando muito processo para esse tipo de ação, né? Movida contra bancos, por exemplo. Dá para ser algo mais rápido? Como é que funciona o trâmite? Pronto. A orientação inicial, quando você cai em um golpe desse tipo, é fazer as reclamações administrativas. Primeiro, eu oriento que faça um boletim de ocorrência, porque, querendo ou não, você vai entrar na esfera civil, né? Solicitando aí a restituição da quantia, os danos morais. Mas é interessante ver que essa situação também é uma questão criminal, né? Você foi vítima de um golpe, um criminoso aplicou um golpe em você, então é interessante que você faça esse boletim de ocorrência inicialmente. Entre em contato imediato com o banco, porque às vezes quando você é vítima desse golpe, o banco ainda consegue reaver pelo menos uma parte desse valor, né? Então é interessante você entrar em contato imediato com o banco, inclusive anotando todos os protocolos de atendimento, né, todas as informações que o banco te passa, até para que servir como prova, né, para um eventual processo judicial. Então, feito tudo isso, não sendo resolvida a situação, é o jeito de procurar a justiça. É isso. Tá, então, as orientações trazidas pelo Igor Amaral, advogado aqui no nosso Verde Notícias, a respeito desse assunto, viu, gente? Se você passou por uma situação semelhante ou está enfrentando isso, tenta guardar o máximo de provas, né, de comprovações possíveis, porque quando você for procurar um advogado, né, certamente vai ser pedido isso para que possa ingressar com essa ação na justiça. Igor, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação, viu? Até uma próxima.